eu vou começar a aula de vocês lhe dando uma boa notícia para uns e má notícia para outros, né? Bom, na quinta e sexta não tem aula, vocês sabem disso, né? Então, nós vamos aproveitar a quinta-feira e vamos dar uma aula extra para aqueles alunos que precisam. A secretaria vai estar mandando mensagem para o papai e para a mamãe e depois os professores vão mandar individualmente para cada aluno quem é que vai precisar participar e qual disciplina que é, tá? No meu caso aqui, eu já vou falar o nome de alguns alunos que vão estar nessa aula. É o Andreike, o João Pedro, a Isabela, o Rob e o Robert, tá? Os outros, Iracton, tá? Também. Mas o Iracton, depois a gente vai resolver a questão dele, porque tá sem um livro, então vai ficar meio complicado, né? Então, aqui, quem trouxe material para mim são esses, tá? Que eu corrigi. Se tiver mais algum, eu vou estar informando pelo WhatsApp. Tá? Eu falei o Andreike. Ok. A Isabela. O João Pedro. Ok. O Robert. O Heitor também. Tá? Heitor, vamos passar um pente fino nessas atividades. Aquela passada mesmo, principalmente aqueles alunos que não trouxeram para mim fazer correção. Eu vou corrigir tudo de novo. Vamos fazer correção de tudo de novo, tá bom? Então, nos aguardem aí quinta-feira, tá ok? Então, agora a gente vai continuar no livro de produção de texto. Eu vou falar a página que você vai mandar a foto para mim fazer a correção. O que eu vi aqui, que está com produção de texto, ok, foi o Andreike, o Eduardo. Deixa eu ver, o Andreike, o Eduardo. A Manu. Então, aí já dá... Eu falei grupos de quantos? Vocês lembram os grupos? De quantos alunos seriam? 2. Dois, Dois, né? tia. Foi. Beleza. Então, ficou o Andreike, Eduardo, o Iracton. Iracton, deixa eu dar uma olhada aqui. Como assim, professora, que terminou? Não, grupo. Ô, tia, no produção de texto eu já fechei já. Pois é, só que você não trouxe esse final de semana para me corrigir, né? Eu não tenho anotação dele, tá? Aqui que você finalizou, mas se você não trouxe para mim fazer correção. E eu precisava dele para fazer correção. A tia Sara falou, não era para precisar levar por causa dos materiais. Os cadernos. Mas o livro de produção você tem. Aí eu levei só o trabalho. Pois é, mas você não tem o livro de produção? Então, era para ter trazido o livro de produção. Ficou o Iracton e a Emanuele, tá? Para fazer o trabalho junto. Vamos aí finalizando para a gente ir formando os grupos, ok? Então, como eu não tenho como, eu tentei aqui, eu fiz até bagunça, porque o notebook não é meu, né? E aí eu não estou com sala simultânea hoje, tá? Então, vocês se mantêm na sala, saem do Zoom e vão para o WhatsApp, tá? E organizem o trabalho pelo WhatsApp, tá ok? O trabalho de vocês. Então, quem vai... Mas vocês vão conversando pelo WhatsApp. Lá não tem os passos? Olha só, vamos lá para os passos. Ô, professora, mas como assim trabalho? Cara, eu passei para você semana passada, tirei foto, eu não tirei, Eduardo, e mandei no WhatsApp de todo mundo que não tem o livro. Mandei, não mandei? Tá vendo? Mandei semana passada as fotos, ó. Conto popular, tá assim, ó, conto popular. Deixa eu só fechar o microfone, tá me atrapalhando. Olha assim, tá aqui, ó. Você leu o conto Os Três Irmãos e conheceu características
dessa forma de expressar a cultura, costumes, tradições de um povo. Os contos populares, como você viu, trazem ensinamentos valiosos para a vida. Agora é sua vez de criar um conto popular. Tá vendo aí o que vai fazer no trabalho? Você vai criar um conto popular. Leve em consideração todos os aspectos do contexto, da produção do texto, para que seu conto alcance o objetivo que se propõe. Observe os aspectos. Olha só. O que vou produzir? Então, que conto você vai produzir? Você vai produzir um conto? Você vai inventar uma história? Ou você vai fazer um reconto? Vai pegar um conto que já existe e recontar à sua maneira. Para quem? Então, você vai avaliar. Ó, eu vou fazer isso para colegas de escola e convidados para o Festival de Contos Populares. Onde será publicado? No Festival de Contos Populares. Vocês vão me enviar esses contos. Eu vou designar um do grupo para editar em um Word, para a gente elaborar o Festival dos Contos Populares, para a gente fazer uma postagem no blog. Tá bom? Então, vocês vão começar a planejar o conto. Segue duas propostas. Você precisa segue duas propostas para você criar um conto. Leia e escolha. Então, tem a proposta número 1. Qual é a proposta número 1? Produzir um conto popular com base em uma história contada por um familiar. Para isso, conte a alguém da sua família que você conhece uma história popular e apresente um ensinamento. Conforme a pessoa for lhe contando, faça as anotações que achar importante. Você irá precisar dela para compor sua história final. Então, vamos, por exemplo, o avô, a avó, tem aquelas histórias antigas que muitas das vezes não são nem escritas em livros, não são nem conhecidas. E no final da história tem uma moral. O que você pode fazer? Recontá-la, tá? E tomar cuidado, fazer anotação de todos os detalhes. Segundo, então essa é a primeira proposta. Segunda proposta, produzir um conto sobre alguma história ocorrida nos dias atuais, na região que você vive. Poderá, por exemplo, usar como personagem pessoas do seu convívio. No entanto, lembre que a história precisa ter um ensinamento, além de passar informações que demonstrem a vida atual em sociedade. Por exemplo, se um conto popular tradicional, a princesa é a heroína da história, aqui a personagem principal pode ser uma garota muito corajosa e cheia de atitude. Solte a imaginação. Então, você pode usar um acontecimento, tá? Isabela e Andreike, vocês estão fora da sala de aula. Eu nem sei se vocês estão prestando atenção. Andreike, ativa a câmera, por favor. Isso. Eu tava olhando lá no WhatsApp. Não, mas você estava olhando no WhatsApp para quê? Para prestar atenção aqui. Por isso que eu estou falando, presta atenção aqui, depois você olha lá, tá? Então, olha só. Então, o que vocês... Aí, na segunda proposta, qual seria a segunda proposta? Você vai pegar... Você vai pegar uma história, por exemplo, um acontecimento que você achou interessante, e aí você fala assim, nossa, a gente pode aprender... Com essa história, eu posso ensinar isso e isso para as pessoas. Com essa história, eu posso passar esse tipo de ensinamento. Então, o que você vai recontar, dando vida ao personagem, só que como é um conto moderno, você não vai falar a princesa, não, pode ser uma garota corajosa, um menino que demonstrou algumas qualidades, entendeu? Porque o conto tradicional, eu preciso demonstrar isso, tá bom? Aí, o que você vai fazer, ó? Escolheu qual dos dois contos você vai seguir? Aí vocês vão escolher em dupla. A dupla tem que escolher, certo? Se vai ser a proposta 1 ou a proposta 2. Terminou de escolher, o que vai fazer? Vocês vão ler as orientações a seguir e começar a pensar na sua história. Aí vem a orientação. Qual é a primeira orientação? Defina qual proposta você produzirá e especifique os personagens e lugares que são típicos dos contos populares para incluir na sua produção. Terminou? Eu vou para a proposta 1. Não, nós vamos fazer a proposta 2. Então, vocês vão pegar
E vamos determinar quem são os personagens, aonde aconteceu a história. Segundo, liste o nome dos personagens dos contos populares escolhidos, procurando especificar qual deles é o protagonista e se haverá protagonista, quais são os personagens secundários e registrar essas informações. Então, vai ter um espaço aí, quem não tem o livro pode fazer no caderno. Você vai escrever quais são os personagens. Vocês escolheram? Beleza, vai ser esse personagem, esse. Quem é o protagonista? O protagonista é o principal. O antagonista e o secundário, se houver, tá? O antagonista e se houver os secundários. O antagonista é aquele que faz parte, ele é quase o principal. Já o secundário são aquelas pessoas que participam das atividades durante a história. Então, vamos lá, retomando aqui. A Sara estava me mostrando um trabalho. Ficou lindo, perfeito. Depois, se vocês quiserem ver, no finalzinho eu mostro para vocês. É a turma do sétimo. Eu vou levar o trabalho para lá. Aqui, vou mostrar para vocês. Olha que lindo. Ó. É a linha do tempo, ó. Lindo, feito por varal, por cabide. Ficou bonito. Legal, né? Mas... Você é para os meninos do primeiro ano. É para os alunos do primeiro ano, trabalhando linha do tempo. Letra C. Pense no enredo. O que é o enredo? É a história. Que é o contexto da sua história. Defina a situação inicial, qual vai ser o conflito, qual é a problemática e qual vai ser o desfecho, qual vai ser a conclusão. Para que você possa se organizar melhor durante a produção, anote, tá, o seu enredo. Então, você vai anotar, vai fazer um pequeno resumo. Qual vai ser a situação inicial? Como é que eu vou começar a história? Qual vai ser o conflito? Como é que esse conflito vai começar a se desenvolver? Qual é o clímax? Lá naquela questão do problema mesmo, quando chega no âmago do problema, quando fala assim, ó, aconteceu isso, e depois vem o desfecho. Igual, por exemplo, lá nos Três Irmãos, né? Qual foi o clímax? Foi eles descobrirem, apesar de tudo que eles passaram, que tá falando lá, qual foi a complicação? Eles serem presos. Eles não foram liberados? Qual foi o clímax? Foi eles descobrirem que a princesa estava próximo a se casar com um monstro. Então, de repente, parecia algo que não tinha solução. Mas o que serviria de ajuda para ele? Os presentes. E qual o desfecho? Quando falou o quê? Que eles usaram os presentes para salvar a princesa. Então, é isso que você vai montar aqui. Então, você vai, em dupla, descrever isso. Pense em um lugar onde poderão ocorrer os fatos da história. Pode ser na floresta, pode ser na casa do fulano, se for um conto moderno, num parque. Defina o tipo de narrador que contará a história. Lembra dos narradores? Narrador, personagem, narrador, observador. Você vai definir qual é o tipo de narrador que você vai usar. Aí, depois de terminar, avalie seu enredo. Avalie se em seu enredo haverá objetos mágicos que são atribuídos aos personagens como recompensa de uma ação virtuosa. Vamos supor que você escolha lá o número 1. E aí você use objetos mágicos para justificar algumas ações, né? Ou para premiar as ações. Você vai determinar se vai precisar ou não. Reflita a respeito do ensinamento que você quer passar para seus leitores. Além disso, pense que sua história pode apresentar situações criativas e divertidas, tá? Não precisa ser uma coisa triste, pode ser uma coisa legal. Mas sempre pensando no que aquela história pode ensinar. Aí, agora, depois de fazer tudo isso, você vai para a produção. Veja algumas instruções para produzir seu conto popular. Inicie a história lembrando que as definições de tempo é indeterminado e o espaço é sem detalhamento. Então, não tem um tempo específico. Você não pode falar no ano de 2010, não. Em uma certa cidade, eu vou falar no espaço. Você pode falar que foi, por exemplo, na casa do fulano, mas sem detalhamentos, em qual cidade, qual país, entendeu? A mesma coisa do tempo. Devem seguir as mesmas características do que foi planejado anteriormente.
Lembra aqui, ó, que vocês planejaram. Vocês vão planejar quem são os personagens e vão colocar todo o enredo, o clímax, já está tudo por escrito. Então, aí você vai começar a produzir obedecendo aqueles critérios escolhidos. O protagonista deve ser bem apresentado. Há uma situação de tranquilidade inicial que deve ser quebrada. Então, vai começar a história bem leve no início, de repente, pum, né, o problema. Se achar interessante, escreva os fatos em sequência cronológica, envolvendo os personagens em situações em comum que provocam humor. Então, se você achar interessante, você pode colocar eles em situações engraçadas ou uma situação meio constrangedora, né? Lembrando que todas essas situações devem ensinar algo. A pessoa deve procurar uma maneira de sair daquela situação, mas que quem está lendo consiga entender que há um ensinamento por trás disso. E depois de fazer, olha só, quando é que você vai criar o título? Por último. Peraí. A letra C, empregue uma linguagem adequada à situação comunicativa. Então, presta bem atenção na linguagem que vocês vão usar, tá? Se é a linguagem mais formal, se é a linguagem mais informal. E, por último, olha só, a última coisa que vocês têm que se preocupar é o título. Crie um título que chame a atenção do público. Então, depois que vocês finalizarem tudo, fazer uma releitura da produção de texto, aí vocês vão criar um título. Antes disso, não. E aí, finalize e me entrega. Tá bom? Então, vocês, esses que estão designados para o trabalho, que é o... Cadê aqui minhas anotações? Eu estou no caderno errado, por isso que eu não estou achando. O Eduardo Andreike, o Irato e a Manu. Já pode começar a fazer essa produção, tá bom? E o restante eu vou fazer a correção das atividades em sala. Qualquer dúvida, eu estou aqui. Então, vocês vão poder sair do app Zoom. Quando vocês saem, a câmera de vocês automaticamente fecha, tá? Por isso que muitas das vezes eu falo, abre a câmera. Por quê? Porque eu sei que ou vocês fecharam a câmera para fazer alguma coisa ou para sair, e bem no meio da explicação, ou vocês saíram do Zoom e estão em outro aplicativo. Quando vocês saem do Zoom e vão para outro aplicativo no celular, ou jogar, ou fazer outra atividade, automaticamente a câmera fecha, tá? Então, vocês 4 vão poder sair, a câmera vai fechar, que eu sei que vocês estão no WhatsApp. E eu vou estar perguntando a todo momento. Então, quando vocês ouvirem eu perguntando, fulano, como é que tá aí? Vocês voltam e me respondem, tá bom?